Gente, nosso primeiro. Eita. Gente, nosso primeiro conteúdo que a gente vai abordar vai ser capital de giro, a disciplina de capital de giro. A gente vai trabalhar hoje, né, a NCG, que o que é isso? A necessidade de capital de giro. Então, se a gente observar, vai ser um complemento das aulas da aula de capital de giro anterior. Então, por isso que é importante a gente seguir a sequência dos assuntos, dos conteúdos, tá certo? Então, conseguindo ver direitinho que eu estou projetando aí uma tela? Sim. Tá? Então, pronto. Gente, NCG, né, é a chave para a gestão financeira de uma empresa. Então, a gente já sabe que o capital de giro é um valor monetário, um valor em dinheiro que a empresa precisa ter para gerenciar suas atividades de curto prazo. Eu sempre falei para vocês isso, é um valor que a empresa precisa ter em caixa a mais para gerenciar, né, custear suas atividades de curto prazo. Quando a gente trabalha capital de giro, a gente sempre fala no curto prazo. Por isso que na outra aula a gente falou de ativo e passivo circulante, que são aquelas contas e os recebimentos de curto prazo no período de até 12 meses. É nesse período que a gente começa a trabalhar a gestão de capital de giro. Tá certo? E a NCG não é só um conceito fundamental para a análise da empresa do ponto de vista financeiro, ou seja, análise de caixa, mas também de estratégia de financiamento de crescimento e lucratividade. Então, dentro dessa NCG, né, a necessidade de capital de giro, essa é a formulazinha dela. A NCG é igual o ACO menos PCO. Né? O que é o ACO? O ACO é o ativo circulante operacional, que a gente já viu na outra aula que era ativo circulante. Né? O que é ativo circulante? São todos os direitos, né? Tudo que a empresa tem de positivo no curto prazo, no período de 12 meses, caracteriza esse ativo circulante. E aí a gente viu quais são as contas que fazem parte do ativo circulante na aula passada, inclusive já fizeram prova disso. Né? Menos o meu passivo circulante, menos o meu PCO, que é o meu passivo circulante operacional. Então, quando o que é que eu vou ter de capital de giro? O valor X de capital de giro vai ser da necessidade que eu tenho de capital de giro, da necessidade que eu tenho de dinheiro para operacionalizar as operações financeiras da minha empresa, vai ser isso. Quando eu tiver um número X no meu ativo circulante, menos o número Y do meu passivo circulante, vai ser a necessidade, o número que eu tenho, né, o valor que eu tenho para operacionalizar minha empresa no período de curto prazo. Tá certo? Então, essa é a explicação básica do meu capital de giro, do NCG. Aqui eu tenho um exemplo para mostrar para vocês. Por exemplo, ó, tudo isso aqui, o que é que acontece? Se vocês observarem desse lado aqui, eu tenho uma aplicação de recurso e de um outro lado eu tenho uma origem de recurso. Isso eu já expliquei para vocês no início, quando eu falei de capital de giro. Gente, para toda aplicação de recurso vai ter uma origem de recurso. Toda vida que eu colocar o dinheiro em algum canto, esse dinheiro teve que vir de outro canto. Entenderam? Por exemplo, se eu se eu tenho alguma conta para receber, se eu tenho uma empresa, se eu tenho uma duplicata a receber de alguma coisa que eu vendi, concorda comigo que eu tenho que comprar, eu tive que comprar a alguém alguma coisa para poder eu vender? Então, algum fornecedor eu estou devendo. Então, toda origem de recurso haverá uma aplicação de recurso. E aí o grau de liquidez de cada um vai depender justamente desse entendimento. Então, para todo caixa, o que é o caixa? É o dinheiro que eu tenho, ou no caixa da empresa, ou no banco, alguma coisa, teve que sair de algum canto, teve que ter uma origem. Né? Então, se eu tenho um caixa da empresa, se eu tenho R$500 no caixa da empresa, significa, se eu nunca fiz nada, se eu nunca fiz nenhuma operação na empresa e tenho R$500 no caixa, significa que no início da empresa eu investi R$500. Então, é um capital próprio da empresa, um exemplo, né? Não é esse exemplo aqui é uma outra coisa que eu vou explicar. É um capital próprio da empresa. Então, lembra, porque vocês lembram daquela aula que eu dei para vocês de balanço patrimonial, de contabilidade, que a gente montava o balanço, que o passivo era composto do passivo mais o PL, então o PL é o patrimônio líquido. Então, o patrimônio líquido é todo o dinheiro inicialmente posto dentro da organização, dentro da empresa, que vai gerar um caixa. Então, resumidamente, o que eu quero explicar para vocês? Que para toda aplicação de recurso terá uma origem de recurso. De onde vem o dinheiro e para onde vai esse dinheiro. De onde vem o dinheiro, ele vai caracterizar um passivo circulante,
que passivo não é necessariamente tudo que a empresa tem de negativo, mas sim todas as obrigações a pagar da empresa, que vai gerar um crédito, que vai gerar um ativo circulante. Tá certo? E aí, para toda aplicação, terá uma origem. Isso eu quero que vocês entendam. Ô, gente, por que está dizendo isso? Porque para todo passivo, vamos voltar aqui, ó. Porque para toda necessidade de capital de giro, que é o meu ativo circulante operacional menos o meu passivo circulante operacional, para que eu tenha um ativo circulante operacional, ocasionou antes um passivo circulante. Para que eu tenha algum dinheiro, sempre ocasionou um passivo circulante. Entenderam? Tudo bem até aí? Sim ou não? Sim. Sim? Pronto. É porque é simples. Ó, aqui é continuando aquela exemplificação que eu dei para vocês. Ó, aplicação do giro financeiro, ó, um exemplo. Ó, aplicação de giro financeiro significa que é um dinheiro que eu tenho num caixa e num banco. Né? Se teve uma aplicação de giro financeiro, teve uma origem financeira. Se teve uma aplicação de giro operacional, teve uma origem de alguma coisa operacional. Por que é que eu falo de origem de alguma coisa operacional? Operacional é tudo que a empresa precisa para operacionalizar suas atividades, para fazer, para criar, para dar andamento às suas atividades. Entenderam? Então, se eu tenho uma aplicação de ativo fixo, eu tive uma origem de recursos próprios. Então, se eu tenho um imobilizado, que faz parte do ativo fixo, se a empresa tem um prédio, é porque a empresa comprou um prédio que faz parte do capital social da empresa. Está entendendo? Eu não vou entrar nos números para vocês agora, não, porque por conta até do mesmo do tempo. Então, se eu tenho tudo que eu tenho para toda aplicação de recurso gerou uma origem de recurso. Tudo que eu tenho no meu ativo é porque ocasionou alguma transação no meu passivo. Tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo bem? Sim. Pronto. Então, e aqui eu queria que vocês vissem, ó. Por exemplo, onde estão os recursos? E de onde vêm os recursos? Então, por que eu estou falando, por que está sempre repetindo isso, Jair? Porque, gente, para uma necessidade de capital de giro, isso é simples, é básico. Né? Isso é uma coisa bem óbvia. Né? Para uma necessidade de capital de giro, para que eu saiba qual é a necessidade de capital de giro, eu tenho que entender que o que é capital de giro? É o meu ativo circulante menos o meu passivo circulante. Bom, está resolvido. E tudo que eu tenho no meu ativo circulante, tudo que eu tenho no meu... É porque eu não... Deixa eu ver se eu consigo ver aqui mas eu tenho aqui as contas, já. Para tudo que eu tenho no meu ativo circulante, são os recursos que ocasionou de uma origem. Então, digamos que... vamos aqui, ó. Vamos voltando aqui, está bagunçado e aqui eu comecei a organizar. Né? Onde estão os meus recursos, né? E de onde vêm os meus recursos. Os recursos da empresa, quando eu falo de recursos, eu falo de dinheiro. Então, os recursos da empresa, gente, eles estão sempre no lado do ativo. Porque o lado do ativo é tudo que a empresa tem de positivo. Tá certo? Então, sempre eles estão do lado do ativo. E aí, esses recursos circulantes, eles vão se dividir em recursos financeiros, que é o giro financeiro, a gente está falando de capital de giro, né? Então, os recursos financeiros, que é o giro financeiro, e recursos operacionais, que é o giro operacional. Quando eu falo de giro, é porque a gente está estudando capital de giro. Beleza? O que é capital de giro? É o ativo circulante menos o meu passivo circulante. Então, se eu tenho no meu ativo circulante, 13 mil e no meu passivo circulante eu tenho 11 mil, se eu tenho 13 mil aqui, né? E no meu ativo circulante, no meu passivo circulante eu tenho 11 mil, então 13 menos 11 é quanto? 2 mil. Então, o meu capital de giro é 2 mil. Isso é um exemplo. Não é o que eu estou querendo dizer aqui desse exemplo, não. Estou do exemplo todo, do slide, não. Eu estou falando só apenas desse número, entendeu?
Então, se eu tenho o total do meu ativo circulante soma-se 13 mil, que não é esse caso aqui, não é esse total aqui, obviamente. Se o total do meu ativo circulante soma-se 13 mil, o total do meu passivo circulante soma-se 11 mil, né? Eu tenho de capital de giro 2 mil. Mas se o total do meu ativo circulante soma-se 11 mil, né? 11 mil, um exemplo. Se o total do meu ativo circulante soma-se 11 mil e o total do meu passivo circulante soma-se 13 mil, se isso fosse ao contrário, então qual é a minha necessidade de capital de giro? 2 mil. Estão entendendo a lógica do negócio? Sim ou não? Sim ou não? Não é simples? É. E aí, gente? O que é que acontece? Toda essa origem de recursos, né, todo esse dinheiro que está tanto no meu giro circulante, quanto no meu giro operacional, quanto no meu ativo fixo, que na verdade o meu ativo fixo ele não faz parte do passivo, do ativo circulante, né, porque ele faz parte do ativo imobilizado, que é aquele que a gente caracteriza como não circulante, né? Ele vai ter uma origem. Eu quero que vocês entendam aqui o seguinte: ó, o meu giro circulante, o meu giro financeiro, que caracteriza nas contas caixa e banco, que dá um somatório de 3 mil reais, né, ocasionou de um recurso financeiro, veio desse recurso, né, dessas origens financeiras, que foi de um empréstimo, que foi no valor de 8 mil reais. O meu giro operacional, que são as contas operacionais, contas a receber, estoque, que dá um somatório de 10 mil reais, foi ocasionado desse recurso aqui. Veio desse recurso, que foi através dos fornecedores, salários a pagar, impostos a pagar, e somou 7 mil reais. O meu ativo fixo, que é um imobilizado, que pode ser uma casa, um terreno, um prédio da empresa, no valor de 13 mil reais, ocasionou dessas origens de recurso aqui, que foi do capital próprio e do lucro, ou prejuízo no valor de 11 mil reais. Esse somatório aqui, 3 mais 10 mais 13, dá 26, e 8 mais 6 mais 11 também vai dar 26. Porque sempre a gente vai ter que entender que o meu ativo vai ter que ser igual ao meu passivo. Isso é um grau, isso é um entendimento que a empresa tem de saúde financeira, né? Sempre o meu ativo vai ser igual ao meu passivo. Tá certo? E aí a gente passa para a próxima. Então, a necessidade de capital de giro, né? A necessidade de capital de giro operacional, menos as origens operacionais, contas a receber, mais estoque, menos fornecedores, mais salário, mais imposto, que é aquele cálculozinho que a gente fez lá, vai ser 4 mais 6, menos 4.500, mais 2 mil. Se a gente olhar, se você observar, vai dar isso. Então, vai dar 10 mil menos 7 mil, que a necessidade do meu capital de giro é 3 mil. É esse exemplo aqui que eu acabei de explicar para vocês. Né? Então, isso aqui a gente já começa a calcular o capital de giro. Isso indica que quanto o giro operacional está sendo financiado com os recursos de terceiro. Quanto, né, a empresa, quanto, né, de dinheiro a empresa está usando os recursos de outras pessoas, né, e essas outras pessoas a gente já estudou também em contabilidade, que essas outras pessoas também podem ser caracterizadas como os sócios da empresa, quanto de dinheiro dessas pessoas está sendo usado para financiar as operações financeiras dessa empresa. Tá certo? E aí, a necessidade de capital de giro, que eu quero que vocês entendam bem direitinho. A necessidade de capital de giro aumenta e ela diminui nas seguintes situações. A necessidade de capital de giro aumenta quando há acréscimo de valor de venda, quando há acréscimo de volume de venda, você vendeu mais, a necessidade de capital de giro aumenta, e amplia prazos de recebimentos de estoque, isso também a necessidade de capital de giro aumenta, redução de prazo de pagamento, a necessidade de capital de giro aumenta, aumenta o volume de vendas a prazo, a necessidade de capital de giro aumenta. Então, quando é que diminui a necessidade de capital de giro? Quando há queda de venda, quando há redução de prazo de recebimento, quando há aumento de prazo de pagamento, quando há redução de volume de venda. Então, tudo isso aumenta e tudo isso diminui uma necessidade de dinheiro que a empresa precisa para financiar suas operações. A necessidade de capital de giro é o dinheiro que a empresa precisa para financiar
as suas operações. Tá certo? Então, o capital de giro próprio o capital de giro próprio é igual o ativo fixo, que é mais o capital que é igual ao capital de giro social mais lucro, menos imobilizado. Então, é um exemplo, né? A gente tem 8 mil, que é o mesmo exemplo que está naquele quadro lá, viu? Nesse quadro aqui. A gente tem um exemplo, capital de giro próprio vai ser 8 mil, que é 11 mais 3, que vai dar igual a 11 mil, menos 13 mil, que vai ser o que tem lá no meu ativo fixo. Então, o capital de giro próprio vai ser igual a 2 mil. Então, aquele exemplo que eu acabei de explicar para vocês, expliquei anteriormente. Né? Isso indica quanto de recursos próprios a empresa está sendo utilizada do capital de giro. Se eu perguntasse a vocês nesse exemplo, meninos, quanto de dinheiro a empresa, quanto de dinheiro de recursos próprios, né, de dinheiro da própria empresa está sendo utilizado do capital de giro? Você vai pegar o capital social mais o lucro, menos imobilizado, que vai ser 8 mil mais 3, e vai diminuir dos 13 mil, que é o imobilizado, que vai ser igual a 12 mil. Então, esse é o capital de giro próprio. Então, o que eu quero que vocês entendam? Vamos concluir aqui. Dos recursos próprios, nenhum centavo está sendo aplicado no capital de giro. Todo ele está sendo investido no ativo fixo. Logo, não são os recursos próprios que bancam aqueles 30% da necessidade de capital de giro operacional. Então, o capital de giro, o que é que aumenta o capital de giro próprio? Né? Geração de lucros, aporte de capital, venda de imobilizado. Então, o que é que aumenta o dinheiro do capital de giro da empresa, o dinheiro dentro da empresa? A empresa tem um terreno e ele vendeu. Aumenta o capital de giro. O que é que diminui o capital de giro? Geração de prejuízo. A empresa não está vendendo. A redistribuição de lucro entre os acionistas diminui o capital de giro próprio. A aquisição de imobilizado diminui o capital de giro próprio, porque está tirando dinheiro da própria empresa. Tá certo? Então, o que eu quero que vocês entendam? Que a necessidade de capital de giro é o meu ativo circulante menos o meu passivo circulante, né? Que o meu passivo circulante sempre vai ser, o meu ativo circulante sempre vai ser a aplicação de recursos, que vai ter uma origem de recurso conhecida como que vai vir do meu passivo circulante, e que esses capital de giros, essa necessidade de capital de giro aumenta nessas circunstâncias aqui, que eu acabei de explicar para vocês, e diminui nessas circunstâncias aqui, que eu também acabei de explicar para vocês. Tá certo? Tudo bem? Eu vou parar de gravar e a gente tira dúvidas sobre esse conteúdo.